hoje o culto de ensinamento. E vamos para a nossa 13ª aula do manual Vida Cristã Andando nos Passos de Jesus, a nossa última aula deste manual. Olha aí. Glória a Deus. Você que presenciou todas as aulas desse manual, né? Está de parabéns. Tá bom? Deus abençoe os irmãos que se empenharam em participar, aprender do Senhor, né? Da sua palavra, porque esse é o nosso intuito, né? Esta é a nossa vontade. Glória a Deus, tá bom? Queridos, vamos ter aqui a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios. Patrícia, senta. 2 Coríntios. Pastor, vai ler a Bíblia, vem. Vamos ler a palavra agora. Vem, Patrícia, senta aqui pertinho de mim, amor, vem. Senta aqui para nós ouvir, para a gente aprender junto, tá bom? Seja bem-vinda, em nome de Jesus. Vamos ler no livro, né, a carta de 2 aos Coríntios, capítulo 11 e o verso de número 12. Para vocês que têm o manual, lição de número 13, é a última lição do manual. Então é fácil de achar, né? Só procurar aí a última lição, você vai encontrar o nome de Jesus, tá certo? 2 de Coríntios, capítulo 11, verso de número 12. Depois, viu? Você passa na casa da mulher. Olha, a garrafa de água vai querer. Foca aí, Ela vai ouvir a palavra. ela vai ouvir. Tá bom? Quantos que encontraram, diga amém. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Então a nossa lição hoje tem o título O Obreiro e a Sua Conduta. Tá bom? Sabe Vamos ler? aprender hoje um pouco mais. Vai ouvir com Como atenção, sermos vai aprender, tá obreiros na obra e na casa de Deus. Diz assim o texto: mas o que eu faço, o farei para cortar a ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que, naquilo em que se gloriem, sejam achados assim como nós. Amém? Oremos a Deus. Senhor Deus e Pai, nesta noite queremos orar, meu Deus, mais uma vez, e o Senhor que nos concede, meu Deus, de estarmos aqui para juntos podermos aprender e crescer em graça e conhecimento. Pedimos o Teu direcionamento pelo Teu Espírito que é Santo, Teu Espírito Santo, para direcionar, meu Pai, segundo a Tua vontade e o Teu querer, e que a Tua palavra, meu Deus, fale conosco e produza crescimento e desenvoltura a esta igreja, que possamos sim, meu Pai, crescer na Tua presença para a glória do nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podeis se assentar, podeis tomar nosso assento. Então, queridos, a nossa lição é o obreiro e sua conduta. E você pode se perguntar: mas eu não sou obreiro. Teremos um ponto nesta lição que lhe explicará diretamente, né, o sentido real de obreiro, tá certo? Mas de início vamos ficar aí aguardando chegar a esse ponto para que nós possamos falar dele de forma mais abrangente. Lição aplicada. Você que tem um manual diz assim: atualmente nossas igrejas passam por um período delicado na qualidade de seus obreiros. Este fato é observado ao notarmos a postura de alguns obreiros diante de sua responsabilidade como servos de Deus, causando danos às vezes irreparáveis por causa de sua conduta reprovável. Grande número de obreiros tem se tornado empecilhos na igreja devido às suas atitudes espiritualmente e socialmente deselegantes, digamos assim. Então, essa lição tem o propósito de direcionar aqueles que estão com dificuldade em sua função e preparar novos membros para assumirem esta posição de grande importância na Igreja de Cristo. Então, basicamente, nesse primeiro ponto na lição aplicada, ele vai nos falar sobre o período que nós vivenciamos, né, na atualidade, o período que a igreja passa e a igreja como um todo. Um período delicado quando se trata a respeito da qualificação dos seus obreiros no que serve a sua conduta. Então, vemos muitas vezes obreiros, né, que têm
a responsabilidade com más condutas, né? Tanto no seu linguajar como nas suas ações. Então, ao invés deles serem bênção de Deus para o crescimento da obra, eles têm se tornado empecilhos, né? Impedimentos e barreiras para que a igreja cresça. Há pessoas que muitas vezes elas deixam de congregar, deixam de vir, se atentam para ações das pessoas. Não, aquela igreja, aquele obreiro, meu Deus do céu, eu sou o vizinho dele aqui, mas só, será que é crente mesmo? As palavras que ele fala, o jeito que ele se conduz com a família. Então, isso de certa forma causa empecilhos para o crescimento, porque a conduta que aquela pessoa ela leva no seu dia a dia faz com que muitas pessoas, ao invés de se aproximarem de Deus, quererem Deus, querem distância de Deus. Porque se alguém diz, eu tenho Deus, eu sou obreiro, casa de Deus, mas a conduta mostra que a pessoa não tem ações que deveriam ser diferentes, ações que glorificavam, ou que deveriam glorificar a Deus, mas tem condutas totalmente contrárias. Então isso leva a servir de empecilhos, né? Até mesmo por atitudes espirituais. Então, no culto doutrinário, quem deveria estar lado a lado com o pastor? O obreiro. Porque eles receberam a responsabilidade, eles têm uma incumbência. Então o obreiro tem uma responsabilidade superior aos membros. Então ele deveria entender, rapaz, eu fui chamado por Deus, recebi uma responsabilidade, Deus me confiou isso, porque não é o homem que diz, ó, você vai ser obreiro. Não, mas os verdadeiros obreiros são aqueles que são confirmados pelo Senhor no seu chamado na sua vida, entende a responsabilidade da posição daquele que Deus confiou a eles. Aqueles que compreendem que foram chamados por Deus, que têm a sua vocação de Deus, então eles cumprem com a sua responsabilidade. Agora aqueles que é levantado por amizade, aqueles que são levantados por tantos fatores que não é debaixo de oração, então isso leva muitas vezes as pessoas a serem simplesmente levantadas e não entendem qual a função do obreiro, não sei. O que o obreiro faz também, não sei. Para que o obreiro serve na igreja, não sei. Não me ensinaram nada disso. E aí? Sabemos que a nossa igreja tinha por costume que o obreiro precisava orar um ano no ministério de oração todos os dias. Agora você vê hoje em dia quem é os obreiros que oram um ano de oração no ministério de oração. Eu orei um ano no ministério de oração. Um ano. Não foi um dia, foi um ano. Você sabe o que é um ano ininterruptamente orar todos os dias no ministério de oração? Eu abri a igreja, fazia o ministério de oração, às vezes abri o culto, pregava e cumpri um requisito, que era oração. Glória a Deus. Mas hoje as pessoas, já cheguei a dirigir igrejas, convidei pessoas, você quer ser obreiro? Ora pelo menos 3 vezes na semana. E a pessoa trabalhava, tinha outra função. Tá bom, vou orar. Estou esperando até hoje. Saí de lá e a pessoa não iniciou o ministério de oração, mas queria ser chamado de missionário. Mas o missionário que mora está difícil. Se não consegue orar 3 vezes por semana, ministério de oração, meia hora, sou missionário. Está difícil. Então, a nossa conduta espiritual, como também social, elas devem glorificar a Deus. Porque compreendemos o chamado de Deus, a responsabilidade, porque todos nós, independente de termos, eclesiasticamente, a função de diácono, presbítero, chegar a pastor, porém, todos nós somos cooperadores da obra de Deus, então temos a responsabilidade de darmos um bom testemunho, a conduta do obreiro. Então hoje vamos falar a respeito disso, da conduta do obreiro, que ele não deve ser empecilho, mas ele deve ser bênção na obra de Deus. E às vezes tem obreiros que dizem o tipo novo, já peguei congregação que os obreiros, ao invés de apoiarem
vamos aqui nos organizar, vamos aqui fazer uma consagração, um evento assim. Quem era os primeiros que diziam que não dava certo? Quem era os primeiros que colocavam o empecilho? Não vou, minha família não vai ninguém, esse negócio não vai para frente. Os obreiros. Queridos, se os obreiros estão desanimados, se os obreiros estão lutando contra o pastor, como é que a igreja cresce? E eles viviam reclamando, mas essa igreja não tem nada, essa igreja é assim. Aí às vezes a gente tem que segurar, né, ficar lá caladinho, porque dá vontade de dizer, mas lógico que não tem, porque a culpa é sua, meu querido. Você está servindo de empecilho. Você não quer ajudar, não fazer nada, como é que vai crescer? Entendeu? Então, Deus me soprou, tirou de lá, mas fizemos aquilo que nos compete como obreiros e como dirigentes da obra de Deus. Quais os nossos objetivos dessa lição? Primeiro, descobrir a importância de ser um obreiro. Segundo, demonstrar onde os obreiros têm falhado. E terceiro, despertar-se para o empenho em se tornar um obreiro fiel. Então temos 3 propósitos nesta lição, tá certo? Vamos lá, introdução ao comentário. A sociedade e a mídia têm servido dos maus obreiros e aproveitado as ocasiões para denegrir a imagem de Cristo e também tirar o crédito de homens fiéis que lutam em prol do crescimento da igreja do Senhor. Então você percebe, irmãos, que rapidamente, se uma pessoa que se diz cristão, e ainda mais um obreiro ou independente do ofício que ela exerça ministerialmente, se ela errar em algo, se ela cometer algo que diante dos olhos da sociedade, para aqueles que se diz crente, não compete a eles fazer, a mídia divulga muito rápido. É ligeiro. Isso com que propósito? Denegrir a imagem de Cristo. Por quê? Porque o apontamento deles é: mas é crente, serve a Deus. E o que fica para alguns maculado, manchado, é a imagem de Cristo. E tira muitas vezes, muitas pessoas entram em descrédito. É difícil, às vezes, irmão, sermos dirigentes, pastor de igreja. Por quê? Porque as pessoas querem nos ditar que todo pastor é isso, todo pastor é aquilo. Todos são iguais, sendo que cada pessoa tem a sua responsabilidade, cada pessoa tem o seu compromisso. Obrigada, meu filho. E nem todos são iguais. Pronto. Somos pessoas diferentes, mas porque um fez, ou dois, enfim, porque aconteceu que alguém fez. Obrigada. Então não pega tudo junto e diz tudo é igual. Mas se na sociedade alguém comete um erro e disser todo mundo não, só aquele que fez. Mas quando se trata de manchar a imagem de Cristo, não, se um fizer, todos é igual, estão todos no mesmo barco. Mas para eles não, se um fizer não, foi só ele que fez. Nós não temos nada a ver com isso. Então eles querem denegrir a imagem de Cristo, né? Porém, sabemos que Deus tem conservado para si homens e mulheres fiéis, e com o intuito do crescimento da obra de Deus, com o intuito de que tudo que faça seja para louvor e glória do nome do Senhor. Então, a esses nós devemos nos ater. Se alguém errou, se alguém cometeu algo, vou dizer todo mundo é igual. Não. Existem pessoas fiéis, existem pessoas que têm temor de Deus. Não podemos generalizar, né? Então, há os fiéis do Senhor, há aqueles que se comprometem com Deus. Continuando, ele fala em texto supracitado, que tem no seu manual, 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 7, é uma leitura que você pode discorrer posteriormente. Paulo explicitou que o obreiro deve ser admirado, respeitado pela sociedade. E isso não é uma opção, e sim uma ordem. A história da igreja cristã mostra que homens fiéis podem transformar a sociedade,
durante a Reforma Protestante, a sociedade solicitou que João Calvino governasse sua cidade, visto que a sua influência fez a criminalidade diminuir pelo incentivo que era dado às pessoas para frequentarem as igrejas e ouvir a palavra de Deus. Durante os anos do ministério de Charles Spurgeon, teatros se transformaram em igrejas por causa do impacto de suas mensagens. Glória a Deus. Se tais fatos se concretizaram no passado, porque não podemos repeti-los hoje em silêncio. Então, irmão, veja aqui que o que Paulo vai falar em 1 de Timóteo, no capítulo 3, versos 1 ao 7. Olha aí, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então, se alguém deseja se engajar, se alguém deseja uma posição, um cargo na obra de Deus, excelente obra deseja. Então, é isso que Paulo está dizendo. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Quem é o bispo? Aqui, o bispo é o mesmo que o presbítero, tá certo? Equivale à mesma função eclesiológica, tá bom? Eclesiástico, estudo da igreja, eclesiástico, enfim. Marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então ele vai colocar aqui a conduta e os critérios para que a pessoa que deseja o episcopado, a obra, o ministério, servir a Deus, deveria ter. E ele cita aqui 2 exemplos de João Calvino, que na sua época ele exerceu tanta influência nas pessoas a ponto de querer que ele fosse o governador, o prefeito, né, podemos assim dizer, da sua época, porque ele influenciou tanto as pessoas a irem para a igreja e quererem estar na igreja, a ponto de que a criminalidade baixou. Diga. Que é o quê? Vamos continuar. Que é oração? Oração. Ela pode orar para você. Ó, eu posso Então, orar queridos, por ti agora, tratando aí quando do terminar o Calvino, culto, ele queria ora que ele por ti, tá governasse certo? toda Que a agora ele está sociedade, pregando, tá a ponto bom? de que ele influenciou tanto a sociedade Onde tem e que as água? pessoas já não queriam mais roubar, não queriam mais matar. Quer mais água? Eu quero ir. Tem água ali. Olha a influência Quer ir agora? de Deus na sociedade que ele vivia. Da mesma forma, vou Charles Spurgeon, Tá, fecha o olho que eu vocês vou orar por já você. ouviram Com a falar mão na sua dele, cabeça, viu? mas ele Senhor, é operar muito da paz conhecido de pelos Cristo. seus sermões, pelos teu seus poder. livros, enfim, Lava pelas ela suas com teu obras sangue, literárias. liberta ela, Senhor, de Então todo ele mal. Dá ela transformou nova ambientes que vida, outrora não serviam força e nem vigor os para te teatros, buscar, para te servir. Traga ela, Senhor, mais se vezes transformaram para a em tua igrejas, casa. porque as Em nome pessoas de já Jesus, não iam mais lá para nosso coração, criar nosso peças coração teatrais, ensinado, não, eles iam para aprender de ti, escutar para a a glória do palavra teu nome. Dá de saúde Deus. a ela, E é traga ela para a interessante, tua irmãos, casa, que ela se que vive contigo. consequentemente, Amém? aonde a igreja ela tem Amém. Vai deixar sua água, impactado, depois você aonde a volta, igreja vai. tem Tá influenciado, abençoado, em a Jesus, criminalidade ela baixa. Olha, essa não conhece disso. Bota no lixo lá, tem lá o como cesto, podemos lá dizer, perto da a igreja, corrupção lá perto do também bebedouro. ela baixa. Vai, bota tudo lá no E a lixo. pergunta é, por que é que o Brasil tem tantos cristãos, porém a criminalidade Tua garrafa tá lá só cheia, subindo? viu? Tá, obrigado. Não. Se existe tantos cristãos, se você pegar o censo de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, agora já somos na casa dos milhões. Porém, somos milhões, mas quando olha o reflexo disso na sociedade, parece que também, conforme cresceu o número de cristãos, a criminalidade também cresceu, a corrupção também cresceu, sendo que era o quê? Se tem mais gente crente servindo a Deus, então tem que ter mais gente transformada, tem que ter maior impacto na garrafa dela. sociedade. Por quê? Porque estes homens impactaram a sua época, como também nós que cremos e servimos a Deus, devemos anelar, almejar o quê? Impactar a nossa sociedade. Devemos impactar a nossa sociedade, a
ponto das pessoas sermos influentes. Muito se fala, né, nos eventos e congressos de jovens, da juventude, a respeito da influência. O problema é, cadê essa influência? Como há de ser influenciado alguém? Por quê? Porque estes homens eram homens que oravam, homens que estudavam a palavra, homens que se consagravam a Deus, homens que dedicavam a sua vida a Deus. Aí eles influenciavam. Por quê? Porque a ação de Deus está na vida deles. As pessoas viam Deus na vida deles. Mas nós olhamos para a juventude, não todos, mas olhamos, falo isso de forma geral, porque participamos de muitos eventos. Fala-se muito sobre a influência, mas você percebe que tem gente que é crente, mas na escola ninguém sabe que ele é crente. Tem gente que é crente na faculdade, ninguém sabe que ele é cristão. E como influenciar as pessoas que estão à nossa volta se não conseguimos ser reconhecidos como crentes? Como é que as pessoas não vão ser influenciadas? Precisamos parar e analisar. Será que eu estou influenciando ou sendo influenciado? Será que eu estou só empurrando com a barriga, como se diz, só deixando mesmo a vida seguir? Eu já aceitei Jesus mesmo, não importa se essas pessoas vão querer Jesus, se eles vão aceitar, não tem aí. Mas somos chamados com a responsabilidade de influenciar. Influenciar, né? Veja ali, o irmão Jorge citou o caso de que ele estava catando ali os resíduos. A pessoa perguntou e quando ele explicou, já levou outra pessoa a fazer a mesma coisa e outro. Então ele começou o quê? Influenciar. Aleluia, glória a Deus. O papel da igreja é esse, influenciar, levar outros para a mesma direção, o mesmo propósito. O propósito era ali arrecadar aqueles materiais sólidos, e de certa forma vai ser investido, né? Transformado em recursos que vão ajudar a obra, Então ele conseguiu influenciar. Glória a Deus. E se podemos influenciar numa ação diária, em algo que está ao nosso alcance, quem é que não pode pegar ali um resíduo só? Quem não pode pegar ali uma garrafa? Será que alguém está tão filha coluna assim que não pode se abaixar aí? Né? Se tiver alguém aí. Assim, e a pessoa pegar a pessoa de problema. Eu vou pegar uma casa de lixo que está no gramado, que já é buscado, aí ninguém pega. A pessoa tem assim, tem vergonha. E aí? Todo mundo quer pegar? Não. E aí a gente usa outra estratégia, que é o quê? Conscientizar a pessoa que antes de jogar no lixo, ela já pode separar em casa uma sacolinha, né? É outra estratégia que a gente usa. Quem não quer, tem vergonha de ir lá e pegar, é só juntar os seus, porque todo mundo produz resíduos só. Todo mundo tem lá suas embalagens, todo mundo. Então, se não quer pegar, mas entende que consegue influenciar. Imagine aí, se começasse assim, outra pessoa e essa pessoa contasse, só tem um projeto ali na igreja para ajudar, vamos lá, e outro, e isso vai o quê? Se espalhando, quando vai dar todo mundo querendo fazer e ajudar no mesmo propósito, porque isso é o poder. Será que todo mundo tem vontade de querer trazer uma porção de saco de embalagem? A igreja, o pessoal está vendo? Quer dizer que esse ser está recolhendo na minha vida, o sapato está levando uma bolsa de esse carro, não acredito. Então vamos lá, né? Primeiro ponto, o que é ser obreiro, né? Falei no início que nós iríamos tratar aqui do que é ser obreiro. Então, vamos lá. Antes de mais nada, é importante definir claramente o que é ser obreiro. Olha aí o que é ser obreiro. Obreiro é aquele que trabalha na obra de Deus
e que possui uma função pastoral e ministerial. Então, todos aqueles ou aquelas que se dedicam a trabalhar na obra de Deus são o quê? Obreiros. Porém, tem aqueles que desempenham essa função com mais efervescência, são chamados para aquilo, desempenham aquilo de forma louvável, né? Tem aquela entrega mais intensa, e esses são o que chamamos de obreiros oficiais, no sentido de que dentro do ministério, né, preenche os requisitos, o cadastro, enfim. Então, mas obreiro é todo aquele que trabalha na obra de Deus. Então, todos aqueles que contribuem, que cooperam na obra de Deus, fazendo alguma coisa, são obreiros, né? Na função pastoral e ministerial. Por que pastoral? Porque ele apoia nas atividades práticas e diárias da igreja. Por isso, o obreiro possui uma função pastoral. E ministerial, porque ele tem a responsabilidade de fazer com que as normas e regimentos ministeriais sejam cumpridos e observados pelos demais membros. Então, o obreiro oficial, podemos assim dizer, ele tem essa função pastoral e ministerial. Pastoral porque ele ajuda nas práticas cotidianas e diárias. E o que são as práticas cotidianas que nós temos aqui? Abrir o culto, fazer o ministério da oração, fazer o evangelismo, visita nos lares. Então, todas essas atividades feitas por um obreiro, ele está praticando, exercendo a função pastoral no sentido prático, porque pastor, o sentido, né, de pastorear é na prática, o exercício prático, e diário, ou seja, todos os dias ele está ali empenhado. E ministerial, porque ele tem o entendimento da responsabilidade, assim como o membro, o obreiro, ele tem as suas cobranças ministeriais, ele deve seguir o regulamento da igreja, ele deve fazer observância dos requerimentos que a igreja exige para o obreiro. Por quê? Porque quando se olha para os obreiros, precisa se identificar ali através da pessoa dele, de certa forma, um espelho da igreja. Como a igreja se comporta? Poderíamos dizer, olhe para os obreiros, mas tem lugar que a gente pode dizer, olhe para os obreiros, a igreja funciona desse tipo. Entendeu? Porque os obreiros tinham que ser o espelho reflexo da igreja. Se os visitantes chegassem, eles deveriam querer, está vendo? Aquilo ali é obreiro, aquilo ali é obreira. Não só pela vestimenta, mas pela conduta e pela forma do proceder dele no culto. Por quê? Porque o obreiro, ele é antes, durante e depois do culto. Glória a Deus. Quando nós estudamos no seminário, aprendemos que o obreiro, ele é antes, durante e depois do culto. Mas hoje só se forma obreiro para durante o culto e às vezes nem termina o culto e já vai embora. Ou seja, o obreiro não está nem cumprindo o papel dele dentro do culto, que é o quê? Participar, né? Ele vai falar aqui de mais algumas coisas, mas nesse primeiro ponto é que nós entendamos o que é ser obreiro. Então, todos aqueles que contribuem, que cooperam na obra de Deus, eles são obreiros. É importante frisar também que o obreiro geralmente é quem está mais próximo dos membros e dos visitantes. Esta função é vital para o desenvolvimento da igreja. O obreiro serve de elo entre os membros e visitantes e o pastor, expondo as necessidades da igreja para o pastor e comunicando à igreja sobre as decisões pastorais. Por estar mais próximo ao cotidiano ministério, o obreiro tem uma capacidade incrível de prever situações inusitadas, solucionar problemas que estejam causando desvio de atenção no culto e ainda estar atento com as pessoas que adentram a igreja e as que circulam no templo. Então veja, irmãos, o obreiro, ele tem também que estar atento durante o culto. De onde nós viemos, o obreiro, ele tem que ficar o culto inteiro em pé. É um pé. Você for para Fortaleza, o estado do Ceará, você chega nas igrejas, os obreiros estão lá, em pé. E as obreiras também.
Obreiros de forma geral, né, meu amor? Obreiros de igreja. Tem obreiro de pé na entrada, outro obreiro fica apoiando o pastor aqui do lado. Então, eles ficam espalhados pela igreja. Mas os obreiros chegam, bota as cadeiras ali, cruza os pés, fica olhando para fora. Aí o pastor precisa de ajuda. Peraí, vamos levantar. O obreiro, ele precisa se colocar na posição de obreiro. Glória a Deus. Ele citou aqui que às vezes o obreiro, ele prevê, ele evita situações inusitadas. Quantas vezes, às vezes, né, redundância, mas vamos lá. Muitas vezes acontece que adentrar na igreja pessoas bêbadas, pessoas drogadas, em tantas situações, aí deixa. Bem, quando a pessoa sempre voltar. Aí a gente pergunta, cadê o obreiro? Isso aí é para servir cada onde? Na porta. O obreiro tem que estar atento. Entendeu? Ah, eu quero falar com o pastor, sim, mas o que você quer falar mesmo? Foi o que aconteceu? Ah, o pastor é aquele ali, vai lá, fala com ele. Não sabe nem o que a pessoa quer, já diz, ó, ele lá, vai lá, resolva ali com ele. E o que é que isso pode causar? Vai que aquela pessoa vem em busca do pastor que faz alguma coisa. Aí o obreiro que entregou é aquele ali, ó. Está entendendo? Outro dia, conversando com o pastor, os obreiros vigiaram, estavam no dia do fechamento. A pessoa entrou na igreja e o defeito estava lá na sala da contagem. E vocês têm direito a me dar? Cadê os obreiros? Deixou a pessoa entrar na igreja todinha lá no final, na sala da contagem, ninguém pediu um. Cadê os obreiros? Deixaram passar, não conhecia a pessoa, deixaram ele chegar lá para pedir dinheiro. Irmãos, o obreiro é uma responsabilidade e também um privilégio. Aleluia! Aqueles que são chamados para desempenhar esse papel, eles precisam entender. É um privilégio de Deus, mas eu também tenho responsabilidade. Tenho responsabilidade. Então, ele é responsável pelo bom andamento do culto. Entendeu? A gente não precisava estar parando aqui, às vezes, de pregar, porque tem gente conversando. O obreiro já chegava lá. Se for lá, ele. Aqui a gente tem que parar e ficar esperando. Terminou a conversa? Deu certo? Ah, tá bom. Quando é escutando áudio. Esse dia eu te perguntei, é Jesus que está falando? É? Jesus mandou o áudio, foi? Ah, desculpa. Na hora do culto a gente para escutar quem? Jesus. Então se a pessoa está no telefone, eu só entendi, é Jesus que está ali mandando um áudio para ela, né, meu irmão? Eu queria pegar o número porque queria mandar um zap para ele depois, mas é complicado, são situações. Então, há coisas que nós não precisávamos fazer. Ela não passava nenhuma pessoa, ela ficava a pessoa correr, né? Principalmente os obreiros, né? O obreiro é o obreiro, é de Deus ou de Deus. Está todos aqui, pode observar e ver, né? Qual é o papel? Entenderam? Então vamos lá. Então, eles são responsáveis pelo bom andamento do culto. Né? Então, se tivéssemos esse aparato, esse suporte, na entrada precisa ter pessoas para recepcionar em pé, não é sentado. Você quer chegar numa loja e o atendente está sentado lá, e aí, o que você quer? Vai comprar alguma coisa? O que você vai achar do resto da loja? Rapaz, se na entrada é desse jeito, imagine o resto. E a gente não entende isso espiritualmente, acha que pode ir lá, senta lá, boa noite, tudo bem? Pode entrar. Quando tá boa noite, quer dizer, só olha para a pessoa e pronto. Entende? O obreiro, ele tem que estar lá, pronto e preparado. Seja bem-vindo. Aqui é os bancos, você senta aqui, o banheiro ali, temos aqui o bebedouro. Porque quem vem a primeira vez, ele fica procurando as coisas para onde é que eu sento. Ah, o bebedouro, o banheiro. Quantas vezes eu estou ali na porta para onde é o banheiro? Então isso é papel de quem? O obreiro tem que ser direcional, ó, quiser o banheiro ali,
Bom, você senta aqui, tem um bebedouro ali, os copos. Tem que já encaminhar as pessoas para entender o culto, senão ela vai dar no meio do culto. Levanta, conversa, inglês, acaba que não tem nem tudo. No sentido de que parar por alguma coisa que está acontecendo durante o culto, isso quebra o raciocínio. Às vezes faz me esquecer o dia que eu estava dentro. Então, o papel do obreiro, ele tem que estar atento no culto, para caso o pastor chame, ou aquele que está dirigindo o culto, ele está pronto ali, apercebido no ambiente, não é aéreo não, procurando alguma coisa no telhado. Sim, no telhado. Está procurando o que lá em cima? Se o teto está baixando, está subindo, vai sair do lugar não, né, irmão? Vai continuar nada, né? O celular pode estar ali na obra. Entenderam? É estar atento ao que está acontecendo no culto. Nós temos 2 horas de culto. Aí a pessoa cultua meia hora, o resto é fazendo alguma coisa e faz tanta coisa aí. No mínimo, seriam 2 horas e 40, né? Por dia. Mas vamos lá. Entenderam o que é ser obreiro? Amém. Amém? E aí, quem quer ser obreiro? Aleluia, glória a Deus. Vamos lá fazer a fichinha de obreiro agora? Amém, Jesus. Tá bom? Olha aí. Segundo, apoio pastoral e ministerial, proximidade dos membros e visitantes. Agora que compreendemos a função de obreiro, meditemos no seguinte aspecto que exige excelência na realização. Primeiro, apoio pastoral e ministerial. Segundo, proximidade dos membros e visitantes. Esses pontos exigem muita atenção do obreiro, isso porque suas atitudes influenciarão a vida de terceiro. Sendo assim, ele deve ser cauteloso para não causar impacto negativo ou tomar uma decisão errada, visto que está em evidência e exposto a um público grande e exigente. Este é um alerta aos obreiros que são precipitados ou que não sabem se relacionar com as pessoas que estão ao seu redor. Aí ele vai pontuar, primeiro item, apoio pastoral e ministerial. Então, vamos lá, nenhum pastor ou ministério almeja ter em seu rol de obreiros pessoas que sejam péssimos exemplos na realização de suas tarefas. Aliás, como obreiro, poderá exigir de alguém aquilo que nem ele mesmo cumpre. Por isso, o bom obreiro se esforça ao máximo para não ser reprovado naquilo que ele diz e faz. Pessoas que fazem a obra de forma relaxada são indignas de assumir uma função na igreja. O obreiro deve exercer sua função com esmero e zelo. Tá bom? Esmero, cuidado, né? Extrema realização. Então, primeiro, apoio pastoral e ministerial. O obreiro ele é chamado para estar apoiando a liderança. Nenhum líder quer pessoas com má reputação ou má conduta fazendo parte do seu rol de obreiros. Por quê? Porque as pessoas vão dizer: se o obreiro é assim, imagine o líder. Se ele está com pessoas à volta dele que tem uma conduta errada, é porque ele é do mesmo jeito. Ele não vai se socializar, ele não vai estar com pessoas diferentes dele, não, tem que ser igual a ele. Por isso, o obreiro, nesse apoio pastoral e ministerial, ele deve repensar as suas condutas e que tudo que ele for fazer exige um padrão de excelência. Não é simplesmente porque precisa fazer, é fazer porque entende que ele foi chamado e tem responsabilidade. Eu estou na escala da oração, não vou orar só porque tem que orar mesmo. Não queria não, mas me botaram lá, né? Vou ter que ir mesmo. Não. Fazer no padrão de excelência. Vou abrir o culto lá, dá aquela mesma coisa, dá as oportunidades, chama um nome, chama outro, é só isso. Depois faz oração, faz o pastor, ele prega e acabou o culto. É fazer de todo jeito. Mas ele tem que entender que o que ele está fazendo, isso reflete nas pessoas.
Se ele faz com desânimo, se ele faz de qualquer jeito, as pessoas percebem. Você consegue perceber quando a pessoa está desanimada pelo jeito que ela fala, pelo jeito que ela se conduz. Isso é nítido. Então isso vai passar para os ouvintes. Se você aqui que está fazendo a primeira parte, abrindo o culto, orando, Senhor, abençoa. Orar um pouquinho aqui para o irmão, nem dá mal, orar aqui. Quem está olhando aí, rapaz, está mais desanimado que eu. Eu vim para o culto para ver se saía diferente, vou sair do mesmo jeito, senão pior. Porque quem está lá na frente está desse jeito aí, meu Deus do céu, não, é melhor eu ficar de casa. O obreiro, ele tem a responsabilidade. Eu devo fazer o meu papel com muito esmero, com muito cuidado e zelo, porque eu estou fazendo a Deus e não é homem. Segundo ponto, proximidade dos membros e visitantes. Por quê? Porque normalmente, quando nós somos trocados ou quando nós somos na igreja, nós procuramos sempre estar próximo dos obreiros. Por quê? Porque normalmente os obreiros são aqueles que auxiliam mais, que estão, enfim, e eles têm proximidade e conhecem os demais membros. Então, quando o pastor é trocado, ele chega, ele busca contato, digamos, primeiramente, ou se socializar com os obreiros, é porque o nosso entendimento se ele é obreiro, ele conhece os membros, ele tem um bom relacionamento com os membros. Então, se eu tiver alguma dúvida a respeitar aquele irmão, aquela pessoa, quem que eu vou procurar? Ou deveria, né? O obreiro. Deveria procurar os obreiros, de forma geral, né? O obreiro. Porque ele tem que ter essa proximidade com os visitantes. Se tiver algum problema, ele tem que ser aquele que media, ou seja, ele recebe ali, escuta, esse aqui tá, vou passar para o pastor para ver o que ele vai fazer, ele pode resolver e tal. Então ele tem que ser um mediador, não, tá ali, vai lá, é ele, resolva ali. E o obreiro está aí para fazer o quê? Olha para a minha cara. Não, vem aqui, eu sou obreiro aqui, entendeu? Eu estou só aqui me ocupando espaço. Então ele cria esse elo, é o elo entre o pastor, a liderança e os membros, é o obreiro, é o intermediário em algumas situações, porque ele tem esse conhecimento das pessoas, ele sabe, né? Enfim, vamos lá. Quando o obreiro comete o deslize, ele pode manchar sua imagem também na igreja, diante da opinião pública. Não é incomum encontrar pessoas que se decepcionaram com o mau exemplo de alguns obreiros, e não são raros casos em que escândalos causados por eles são notícias na mídia. Um bom obreiro sabe que sempre está em evidência, portanto, vigia para resguardar a sua imagem, como da mesma forma da sua igreja, sem falar doce nome do Senhor Jesus Cristo. Então, ele tem essa preocupação. Como já disse, o obreiro, ele reflete a igreja. Então, se o obreiro tem uma má conduta, não deixa o quê? A igreja é do mesmo jeito. Se os obreiros, aqueles que pregam, aqueles que estão no altar, estão agindo desse jeito, imagina que os membros e a liderança, devagar demais. O obreiro, ele tem a responsabilidade diante das pessoas de testemunhar, porque ele sempre está em evidência. Há um peso maior quando é alguém que exerce uma liderança, quando é um membro, alguém fez isso, mas quando o obreiro fez isso, misericórdia. Mas o obreiro mesmo, por quê? Porque o obreiro, nós temos a consciência de que o obreiro é uma pessoa que passou um processo de oração muito longo. É uma pessoa que se consagrou a sua vida muito tempo para poder exercer aquela função. Hoje não, o pessoal está aí, de para nós que eu tenho, se Deus Jesus não, hoje é Deus. Não entendo mais essas coisas, não. Nós não temos que orar muito, né? Agora o negócio está mais fácil, mas também o obreiro aí, que acontece em muitos lugares, é só Deus. Então, a concepção que nós temos é o obreiro é uma pessoa consagrada, uma pessoa que tem intimidade com Deus. Então, quando ele
como todos nós estamos suscetíveis a errar, mas quando ele faz algo que ele poderia evitar, manchando a imagem dele da igreja, consequentemente também a de Cristo, então isso pesa muito quando dizem, é obreiro. Rapaz, aquele obreiro, só Deus. Então o obreiro tem essa responsabilidade. Então vamos lá. Situações que revelam o testemunho do obreiro. Primeiro, quando a obediência é provada. O obreiro tem que ser obediente, porque o homem, na sua natureza caída, ele é desobediente. Por quê? Porque Adão cometeu o pecado da desobediência, e todos os seres humanos, consequentemente, estão debaixo da natureza adâmica, que consequentemente leva ele também a ser o quê? Um desobediente. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, como diz Paulo aos Coríntios 5,17, 1 Coríntios 5,17, aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura são. Ele precisa ser diferente. A vida ou a conduta dele outrora era de desobediência, mas o obreiro também pode ser provado na sua obediência. Quando nós fazemos uma convocação, quando nós fazemos uma chamada, irmãos, compareçam a este culto, irmãos, compareçam a isso, irmãos, venham para participar disso, o que está sendo ali colocado em xeque é a obediência. E tem gente que não passa no teste da obediência. Mas se o ser humano não consegue obedecer outro ser humano, não, mas eu obedeço a Deus. O mais fácil de estar fazendo é obedecer a Deus. Então, o obreiro ele passa pelo teste da obediência. Se ele é obediente, se ele segue aquilo que é pedido. Então, primeira coisa que o testemunho do obreiro revela, quando a sua obediência é provada. Segundo, quando a verdade é provada, o obreiro, a sua palavra deve ser a verdade. Quando ele faz contar a isso, aí a resposta de João 8,44 diz o quê? Quem mente é filho de quem? E aí, vocês já conheceram de dizer? Filho do diabo. Quem mente é filho do diabo. O obreiro é provado pela verdade. Se ele anda enganando, mentindo, ludibriando, ele foi reprovado no quesito verdade. E ele se fez um filho do diabo. Ele se fez pelas suas ações. Não é ninguém que está dizendo. Mas quando ele mente, quando ele engana, ludibria as pessoas, ele está dizendo, rapaz, eu só estou fazendo o que aprendi com meu pai. Aí se ele quer ser, né, filho do diabo, tudo bem, mas o que Deus tem nos chamado é para sermos filhos de Deus. João 1,12. Então o obreiro, ele é provado na verdade. O obreiro, ele precisa falar a verdade.